Fernanda Falcão é neta e filha de produtores rurais que tiveram a sua história construída ao longo do tempo, que passaram valores e princípios e fizeram com que nós, os filhos, a terceira geração, estivesse aqui hoje construindo também a nossa história. O campo é a nossa vida, né? A gente se criou aqui, é muito mais do que um trabalho. A importância que o produtor rural tem, ela é imensa, porque o produtor rural ele é gerador de paz. Alimento é paz. Sem alimento existe a guerra, existe a fome. É isso que faz com que a gente acredite e trabalhe diariamente para alimentar o mundo e trazer essa paz não só para o nosso país, mas para o mundo como um todo. A nossa história já é bem antiga, né? O meu avô, em 1947, aos 13 anos, ele chegou de Portugal com a família, num pós-guerra, onde a Europa passava por imensas dificuldades. Vieram de navio, no porão de um navio, na época. O meu avô passou a trabalhar numa loja, fazia vendas de fardos de tecidos. Depois ele acabou entrando no ramo de automóveis. Ofereceram para ele, então, 3.300 hectares de terra naquela época. E ele prontamente disse, não, podemos fazer um negócio, mas desde que você aceite um carro em troca, né? E ele acabou trocando uma Vemaguete, né, um DKV Vemag na época, por 3.300 hectares. Então foi assim que ele acabou entrando no ramo agrícola. E o meu pai foi o filho que seguiu os rumos, né? Se formou em agronomia em 1981. E em 1986, pensando sempre em aprimorar o negócio e fazer com que a propriedade crescesse, então que ele iniciou com a produção de sementes e iniciou as atividades da Sementes Falcão. Eu nasci em 1981, então desde pequena já acompanhava ele, porque a minha mãe trabalhava. E como ele diz, naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nem asfalto, era no pó mesmo e eu vinha junto. Então não podia pensar em fazer outra coisa que não fosse agronomia, porque essa paixão pelo campo ela veio praticamente desde que eu nasci. É importante quando você tem filhos que você forme sucessores e não herdeiros. E sucessores você forma ensinando os valores, os princípios, a história, fazendo o negócio crescer de uma maneira sólida, trazendo, acima de tudo, no caso da Sementes Falcão, satisfação aos nossos clientes, né? Na excelência pela qualidade, sempre. O futuro ele já tem que ser planejado agora. O agronegócio está mudando muito e muito rapidamente. A Sementes Falcão ela tem parceria com diversas empresas na produção de sementes de soja, trigo e aveia branca. E nós atuamos no sul do país, Sudeste, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul. Temos uma estrutura comercial que foi montada ao longo do tempo, com diversos distribuidores e parceiros, inclusive com a Bayer. Também temos a propriedade em Primavera do Leste, no Mato Grosso, onde lá não temos a produção de sementes, é só destinada à produção de grãos. Quando meu pai iniciou, um dos maiores desafios que existiam na agricultura naquela época era a parte de conservação de solos. Então, na época, em 1982, ele iniciou com o sistema plantio direto, que foi fundamental para que estancasse esses problemas de erosão, que nós construíssemos uma fertilidade do solo para assim poder produzir de uma maneira mais sustentável e mais rentável também. Posteriormente, em 1997, juntamente com a Embrapa e com a Emater, foi desenvolvido um trabalho aqui na fazenda, inédito até no país,
de conservação de solos na parte de sistema de terraceamento para plantio direto. Então esse projeto foi desenvolvido numa área primeiramente de 149 hectares e no primeiro ano a gente já teve um excelente resultado, porque ele é como se fosse uma microbacia dentro da fazenda. Essa água que fica retida na propriedade, ela faz total diferença nessa produtividade. E em anos em que nós temos um excesso de chuva, chuvas intensas num curto espaço de tempo, não há esse processo erosivo e essa muitas vezes perda de fertilizantes e de sementes que acaba ocorrendo em algumas áreas e em algumas outras regiões que nós vemos por aqui. Em 2016 nós completamos 30 anos da Sementes Falcão na produção de sementes. E nesse ano também nós não só pensando em aumentar o volume a ser comercializado de sementes, mas em aprimorar e melhorar ainda mais a qualidade das sementes, nós reestruturamos toda a nossa unidade. Nós inauguramos, em parceria com a Bayer, uma unidade de tratamento de semente industrial. Então essa nova UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes, ela é toda automatizada, né? Nós temos o controle de todos os processos com computadores e, além disso, nós fizemos um investimento na robotização da parte de ensaque e paletização. Isso trouxe uma linearidade em todo o processo, um rendimento operacional muito maior, então fazendo inclusive com que aqueles colaboradores que muitas vezes estavam naquela função de carregar sacarias passassem para outras atividades. Então foi um benefício não só na agilidade do processo, mas também para as pessoas que trabalham conosco aqui na empresa. E juntamente com isso, então, trouxe uma precisão, né, na qualidade do tratamento, muito superior àquele tratamento que muitas vezes é feito no campo pelo próprio agricultor, agilidade em todo o processo. Você tem a unidade da semente tratada, né, por dose de ingrediente ativo. E esse ano foi uma coisa que nós ficamos muito contentes, que nós recebemos da Bayer o selo de excelência do tratamento Bayer Seed Grow, onde representa que 100% dos lotes tiveram 98% ou mais de ingrediente ativo em cada lote de semente. Então, apenas alguns multiplicadores receberam esse reconhecimento esse ano. E isso é resultado das pessoas que trabalham aqui na Sementes Falcão e estão envolvidas e dedicadas a todo esse processo. Nós queremos com certeza o crescimento das Sementes Falcão, não apenas em volume, que isso é importante, mas acima de tudo, que é o que nós buscamos aqui desde o princípio, é excelência na qualidade. E os desafios eles são diários. A agricultura ela é cíclica, nós vamos ter boas colheitas, nós vamos ter épocas que não serão tão boas e nós temos que estar preparados para isso. E acima de tudo, o conhecimento é fundamental. Hoje a informação ela está muito fácil, mas você tem que saber aonde buscar a informação correta. E cada vez de uma maneira mais sustentável. O mundo está nos cobrando isso. E nós temos uma capacidade enorme de produzir alimentos de forma sustentável como o mundo quer. O Brasil é um dos únicos lugares onde nós temos ainda terras agricultáveis para serem expandidas sem destruir o meio ambiente. O mundo nos cobra isso e a gente tem sim condições de entregar isso da melhor maneira possível.